Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Esse é o Desenve Notícias, segunda edição do dia 7 de abril, quarta-feira. Eu, Fausto Oliveira, todos os dias aqui na Revolução Industrial Brasileira, no meu canal no YouTube, trago para você um comentário assumidamente desenvolvimentista e, portanto, bastante crítico, aquele viés que não é assumidamente neoliberal, mas deveria ser, da mídia convencional. Um dos assuntos que muito me aflige na situação brasileira de hoje, quando discutimos economia, estrutura produtiva, economia real, muito diferente aí dessas especulações malucas que se fazem e também do debate empobrecido sobre a macroeconomia, um dos assuntos que mais me aflige é o assunto da CEITEC. A CEITEC é o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, uma iniciativa de empresa pública feita aí na primeira década desse século, para trazer o Brasil à produção, ao conhecimento de produção e à produção da microeletrônica, que é um dos grandes vetores da economia do futuro. Todo mundo sabe disso, todo mundo está assistindo a digitalização acelerada de todas as coisas da vida, todos os setores materiais, todos os objetos de uso, todos os sistemas, está tudo, obviamente, indo para digitalização acelerada. Bom, e a CEITEC tem uma história complicada que eu vou tentar resumir em curtíssimas palavras aqui, por quê? Quando começou, recebeu, naturalmente, como qualquer empresa pública recebe, investimentos da parte do governo nacional para que ela pudesse vencer as primeiras etapas de desafio do conhecimento. Ela, então, estruturou a sua fábrica, que tem salas limpas, que são os ambientes onde os microchips são produzidos. Então, existem salas limpas no Brasil, prontas para operar, aliás, operacionais, já fabricam, né, microchips, e desenvolveu um corpo técnico muito qualificado para poder desenhar, fazer a arquitetura da microeletrônica e transformar aquilo em objetos materiais vendáveis. E assim o fez. Ao longo dos anos dessa última década, então, ela estruturou o seu negócio visando um grande contrato de compra pública que seria o fornecimento de uma espécie de chip, existem vários tipos de chip, para o passaporte brasileiro. Passaporte emitido pela Polícia Federal para o brasileiro entrar e sair do país, o cidadão. Muito bem. No momento em que ela estava pronta para fazer o fornecimento em série do passaporte, do chip para o passaporte, a Polícia Federal roeu a corda, não fez mais, não cumpriu a sua parte no acordo, em favor de uma empresa italiana que apresentou uma proposta que até hoje é uma negociação muito pouco conhecida, muito pouco transparente, mas que supostamente teria apresentado uma proposta melhor e, portanto, a CEITEC, que havia sido instituída para isso, ficou sem a sua encomenda tecnológica, que é um instrumento de promoção de sofisticação produtiva que todos os países desenvolvidos utilizam com muita fartura, encomendas tecnológicas. Então havia uma encomenda tecnológica e o governo, na hora de manter a encomenda tecnológica, preferiu comprar o mesmo produto que ele havia encomendado à sua própria empresa, comprar de fora. Decisões dessa mania de desperdício que o Brasil tem. Mas vamos lá. Passado o tempo, a CEITEC então teve que se reorganizar e foi ao mercado. Indo ao mercado, descobriu que existia clientela para os microchips que ela já então conseguia fazer. E de lá para cá, então, essa empresa que tinha muita estrutura produtiva e pouca venda, passou a ter a mesma estrutura produtiva, mas muita venda. Passou a vender chips para identificação de veículos que passam em pedágios, né? Quando você passa num pedágio e aquele tag, né, do identificador do pedágio percebe o seu veículo passando e te manda depois na conta do cartão de crédito ou na conta do seu banco digital o pagamento do pedágio, que faz você, por exemplo, passar por um pedágio sem parar, aquilo no Brasil é praticamente com todos os automóveis fornecida essa tecnologia da identificação pela CEITEC. Os cartuchos Epson e HP para as impressoras têm a identificação de cada um deles comprada na CEITEC. Existem outras iniciativas de mercado que a CEITEC veio a tomar e também a já famosa identificação dos bovinos brasileiros, né? O tal do brinco do boi, que na verdade responde por menos de 2%, se eu não me engano, do faturamento da CEITEC hoje. A empresa está no caminho de passar de prejuízo para lucro em muito breve tempo. E o que acontece é que as dimensões, as magnitudes financeiras, quando se trata de microeletrônica, são todas muito altas.
E no caso da microeletrônica brasileira, exatamente por ela não poder participar ainda, né, dos filés mignons, né, da parte mais nobre da microeletrônica mundial, que seriam os microchips para computadores celulares e tablets, por exemplo, ou para equipamentos 5G, mais vanguarda ainda, exatamente por isso, por ela estar num estágio intermediário, ela não é tão cara. Por isso mesmo, faz pouquíssimo sentido o argumento do governo de extinguir a empresa. Já tem um liquidante eleito, um liquidante, ou seja, o processo de extinção está aberto e está ocorrendo, faz nenhum sentido devido ao fato de que o tal do prejuízo que a CEITEC gera é muito pequeno em relação às magnitudes que o mundo da microeletrônica tem que trabalhar. Para além disso, a CEITEC tem previsão de virar para lucro e agora, nos próximos 2 anos. Ou seja, é um desperdício absurdo o que está acontecendo com a CEITEC. E por que eu estou trazendo o assunto da CEITEC neste Desenve Notícias? Porque saiu uma notícia internacional, acho que de ontem, dizendo o seguinte, que o governo da Índia está oferecendo $1 bilhão, tá? $1 bilhão para cada uma das empresas fabricantes de microeletrônica, de microchips, que queiram se instalar com unidades de produção no país. Então você vê por aí a diferença de valores, não de valores financeiros só, de valores mentais, de valores culturais, de entendimento sobre o que é o desejo que se tem para o futuro do país, que tem a Índia e tem o Brasil. Enquanto o Brasil está assassinando a sua capacidade já construída na microeletrônica com soberania, uma empresa própria, construída com investimentos públicos, que nós mal começamos a recolher os benefícios destes investimentos, enquanto isso a Índia está disposta a pagar $1 bilhão para cada empresa. Quais são elas? Tá paquerando Apple, Amazon, Ola, Tesla, Qualcomm e sabe-se lá que outras. Talvez a TSMC, Taiwan, não é verdade? Talvez a Samsung, não sabemos. $1 bilhão para quem quiser se instalar na Índia para fazer microchips do governo, tá? Do governo. E a matéria que eu tenho aqui cita a agência Reuters, de uma fonte do governo indiano, está em inglês, eu vou traduzir aqui mal e porcamente, dizendo o seguinte: o governo dará incentivos em dinheiro de mais de $1 bilhão para cada companhia que instalar unidades de fabricação no país. Estamos assegurando a elas que o governo também será um comprador e que vai impor, tá aqui, ó, there will also be mandates in the private market, essa é a frase, ou seja, haverá determinações ao mercado privado indiano, da parte do governo, para que as companhias indianas comprem os chips localmente, uma vez que eles estejam sendo produzidos lá. Ou seja, aquele cardápio para lá de conhecido que envolve, né, investimento público, estruturação da produção, né, catch-up, ou seja, chegada do país ao conhecimento da tecnologia de ponta, de fronteira, compra pública, regulação do mercado local para que o mercado local possa robustecer essa nova indústria e, obviamente, as externalidades positivas que virão. Quais são elas? Novas e novas e novas empresas surgirão, indianas nesse caso, ao redor do que vai se configurar como o que nós chamamos de cluster, ou seja, como um polo produtivo de microeletrônica na Índia. A CEITEC, que está em Porto Alegre, está sendo proibida de virar o polo produtivo de microeletrônica brasileiro. Proibida. Por uma visão esquizofrênica, por uma visão estúpida, criminosa, lesa-pátria, que diz o seguinte: não, ela não deu lucro, então vamos acabar com ela. O Estado é um péssimo gestor, vamos acabar com ela. Eles querem acabar com a CEITEC. Tá bonito isso? Tá achando legal? Pois é. Esse é o Brasil do neoliberalismo, o Brasil do Paulo Guedes, o Brasil do Salim Matar, que quer matar a CEITEC, né? Enquanto estava no governo, fez de tudo para isso, elegeu a CEITEC como inimiga, difamou a empresa, difamou os seus funcionários e, portanto,
já chegamos ao ponto de termos um liquidante. O processo, aliás, cheio de irregularidades, já foram denunciadas as irregularidades pela Associação dos Funcionários, o TCU já reconheceu que há irregularidades no processo, existem ações no STF impetradas por partidos de oposição contra a extinção da CEITEC, dizendo que existem irregularidades, apontando tudo isso, e mesmo assim o governo está dando passos largos na extinção daquilo que poderia ser uma das portas de entrada do nosso país na economia do futuro. É de dar tapa na cara. É de dar tapa na cara. Mas um dia, quem sabe, a gente vai poder dar esse tapa na cara desses caras. Né? Quem sabe? Né? Mais à frente, um dia os ventos hão de mudar. Quem sabe a gente não consegue estapear a cara desse pessoal para eles terem o que eles merecem. Por sabotarem dessa maneira a economia e, portanto, o povo, a sociedade do Brasil. Esse é o Desenho de Notícias, segunda edição de hoje, quarta-feira, 7 de abril. Obrigado por assistir. Eu convido você a apoiar a Revolução Industrial Brasileira, curtir o vídeo, assinar o canal, etc, etc. Aqui na descrição do vídeo você encontra maneiras para me apoiar nesse projeto de resistência ao desmonte, ao desfazimento físico do Brasil. É uma crítica, uma tentativa de reconstrução. Não só resistência, mas também de tentar reconstruir, apontar caminhos para que esse país possa sair dessa maré destrutiva e entrar numa maré, aí sim, construtiva, produtiva mais adiante. Obrigado, agradeço a sua audiência, até a próxima.